Mas o time que, a partir de 2002, eu passei a tratar sempre como o time que eu mais odiava era a Ponte Preta. Por quê? A Ponte Preta por causa da última rodada da fase de classificação do Brasileiro de 2002, que foi o último brasileiro. Vou só fazer uma pausa aqui, porque a Bia é sua esposa, noiva, É minha namorada. namorada. A Bia deve sofrer muito isso, que o Bruno ele guarda um rancor de passado. Então, Bia, por favor, Bia, não magoe esse menino, porque senão. A Bia é baiana, inclusive, então a gente não Senão, tem discussões sobre futebol, como eu falei, não Bahia. faça nada com esse menino que faça eu ter rancor de você, senão ela vai sofrer com isso. Porque o Bruno guarda rancor. Não, mas a Ponte Preta eu já. É, a Bia tá concordando aqui, viu? Ah, mas é porque essa história da Ponte Preta também foi outro absurdo. O Brasileiro de 2002, o último brasileiro que era aquilo que classificava os 8, né? E aí o oitavo enfrentava o primeiro, aquela história toda. O Cruzeiro não estava bem durante o campeonato, só que ele teve uma arrancada no final e ganhou as últimas 5 partidas. Chegou na última rodada ainda podendo classificar, mas dependendo de outros resultados. Um dos resultados que ele precisava era que o Atlético ganhasse ou pelo menos empatasse com o Grêmio lá em Porto Alegre. Sim. Com o Grêmio? Com o Grêmio. E aí o Calil, na época, mandou o time reserva e o Atlético perdeu. O Atlético já estava classificado. Inclusive o Atlético, se ganhasse do Grêmio, teria ficado em terceiro e ia enfrentar o Juventude. Como ele não ganhou, ele ficou em quinto, enfrentou o Corinthians e tomou aquele 6-2 no Mineirão, que eu achei maravilhoso também. Apesar de não gostar do Corinthians também, mas ele mereceu. E aí, o Cruzeiro chegou na última rodada com chance de classificação. E por uma maravilha dos deuses ali do futebol, os 6 times que ainda tinham chance de classificar se enfrentaram naquela rodada. O Cruzeiro pegou o Goiás, foi um jogo que foi no Independência. O Fluminense enfrentou a Ponte Preta. E os outros 2, acho que era essa do Grêmio. Acho que era o Grêmio Atlético. Eu não vou me lembrar. Mas eu sei que era o seguinte: o Cruzeiro precisava ganhar do Goiás e o Fluminense não podia ganhar. Ou empate, ou uma vitória da Ponte Preta. E o jogo era no Moisés Lucarelli, em Campinas. E a Ponte Preta precisava ganhar e o Cruzeiro não podia ganhar. O Fluminense precisava só ganhar. E o Goiás tinha a situação mais difícil. Ele tinha que ganhar do Cruzeiro e torcer por um empate do Fluminense com a Ponte. Se não me Era uma engano. combinação bem maior de resultados. E né? aí, primeiro tempo rolando, Ponte Preta faz 2-0 no Fluminense. E o Cruzeiro apertando o Goiás ali no Independência. Eu não lembro se o primeiro gol saiu no final do primeiro tempo ou no início do segundo. Mas eu sei que terminou o primeiro tempo lá e a Ponte Preta estava classificando, com 2-0 em cima do Fluminense. Quando o Cruzeiro fez o segundo gol no Mineirão, que já devia ter ali uns 30 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta simplesmente tomou 3 gols do Fluminense, assim, com o time todo parado em campo. O terceiro gol era o zagueiro Marinho, que depois foi jogar no Corinthians. Ele praticamente rolou a bola pro Romário fazer. Procure, você que está duvidando, procure aí. Ponte Preta e Fluminense, última rodada do Campeonato Brasileiro 2002 e olhe. Foi algo duvidoso? Veja como aconteceram os 3 gols do Fluminense. E aquilo me deixou muito puto, porque o Cruzeiro vinha embalado de 5 vitórias e era a base daquele time que em 2003 ganhou tudo. Então, assim, já era o Luxemburgo, o Alex já tinha chegado. E aí foi quando o time encaixou ali. Então, se o Cruzeiro tivesse classificado, tanto que o campeão brasileiro naquele ano foi quem classificou em 8º, que foi o Santos. O Santos, perfeito. O Santos do Robinho, do Diego. Que, inclusive, o Santos estava em primeiro e ele perdeu as últimas 5 partidas e acabou terminando em 8º, porque ele já estava classificado, aí começou a poupar jogador e tal, e terminou em 8º, mas acabou sendo campeão. Então é isso. Boa memória do Bruno, hein? Excelente memória do Bruno. Outra raiva que eu tenho também vem de 2002. Um cara que jogou na seleção, inclusive, cada vez que ele era convocado para a seleção, eu tinha... Sofria com isso. Meu estômago revirava, que era o goleiro Jefferson. Sim. O goleiro Jefferson jogou no Botafogo, jogou muito bem, grande Aham. goleiro. Mas, na final da Copa dos Campeões de 2002 também, contra o Paysandu, o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo de 3-2 e perdeu o segundo de 4-3. E aí nos pênaltis o Cruzeiro conseguiu perder de 3-0. O Jefferson simplesmente conseguiu falhar nos 4 gols do Paysandu. Nos 4. Eu me lembro desse jogo. Os 4 gols foram falhas. Um foi uma falha gritante, os outros 3 foram falhas
que não foram tão gritantes, mas em todos teve falha do Jefferson. E aí eu falo pra todo mundo, cara, se o Cruzeiro empatasse aquele jogo, se ele tivesse falhado só em 3 gols, aquele Cruzeiro de 2003 estaria disputando a Libertadores. A gente não sabe se poderia ser melhor ou pior, porque naquela época, se disputasse a Libertadores, não estaria na Copa do Brasil. Então a gente não teria ganho os 3 títulos ali daquele ano, mas poderia ter ganho a Libertadores, né? Apesar de que o tinha Boca... elenco para isso, né? Pelo campeonato que o Cruzeiro fez em 2003, tinha elenco pra isso. O Boca, que ganhou a Libertadores de 2003, inclusive tinha um timaço naquela época, foi inclusive campeão mundial depois. Mas, com aquele time do Cruzeiro, dava para ter esperança de chegar. Principalmente ali, pelo futebol do Alex, né? Foi espetacular o que o Alex fez em 2003, Alex na verdade. Jogou muita bola. Muita ali. bola.